Olá pessoal, novamente aqui o professor Thiago Pereira, dando aula de Física 1 para vocês, a parte de mecânica, tá ok? Então, a gente falou na aula anterior, a gente comentou métodos geométricos para calcular a soma de vetores. Então, vetores, eles têm um módulo, tá? Que é um número absoluto, seguido de unidade, direção e sentido. Direção e sentido é basicamente para onde que esse vetor está apontando. Então, a gente consegue, com os métodos anteriores, descobrir direção e sentido, para onde aquele vetor aponta, tá? Se usarmos uma geometria adequada, com aqueles métodos anteriores também conseguimos descobrir o módulo de um vetor, ok? Agora, nós vamos discutir só o módulo do vetor resultante. Então, olha lá. Vamos analisar esse módulo do vetor resultante. Para dois vetores de mesmo sentido, o módulo é a soma dos módulos dos vetores. Então, assim, vamos fazer primeiro um exemplo. Eu tenho uma caixa aqui, eu puxo ela com uma força de 4 newtons para lá, eu puxo ela com uma outra força de 3 newtons para lá. Eu poderia trocar essa força de 3 e essa de 4 newtons por uma força só de quanto? Uma de 7 newtons. Concordam? Porque duas forças para a direita de 4 e 3 newtons são equivalentes a uma força só de 7 newtons. Por quê? Quando eu tenho duas forças, FA e FB, a força resultante, o módulo da resultante, é o módulo de A mais o módulo de B. A gente deveria escrever assim, na verdade. Porque o módulo, esse é o vetor FA, vetor, esse é o módulo dele. Módulo do vetor. Módulo, ou seja, só quero saber, eu não importo com direção e sentido, só quero saber o valor absoluto seguido de unidade. Mas, ao invés de fazer tudo isso, eu vou simplificar a nossa notação e falar que FR é igual a FA mais FB, tá ok? Só para a gente deixar uma notação um pouco mais simples. Mas isso aqui, o certo seria escrever FR é igual, mas eu não vou escrever para deixar mais simples. Daqui para frente a gente trabalha assim, dessa forma mais tranquila. E dois vetores em sentidos opostos. Suponha que eu tenho um vetor para lá FA e eu tenho um vetor para cá FB. Opa! 4 newtons e 3 newtons. Isso poderia ser trocado por um vetor de quanto para onde? Então tem um rapaz forte empurrando para a direita 4 newtons e um rapaz um pouquinho mais fraco empurrando para a esquerda com 3 newtons. Isso aqui é a mesma coisa de trocar por um vetor de 1 newton para a direita. Ok? Por quê? Porque nesse caso, se eu tenho para lá FA, se eu tenho para cá FB, a força resultante vai ser FA menos FB. Vou colocar um módulo aqui só para, se um deles for maior, a gente sempre deixar esse aqui como valor absoluto. FA mais FB e FA menos FB. Agora, para dois vetores perpendiculares. Eu tenho uma caixa que eu empurro para lá com 3 newtons e para cá com 4 newtons. O vetor resultante vai ser dado pela regra do paralelogramo. Faço duas retas paralelas e o resultante está aqui. FR. De modo que eu consigo montar um triângulo. Ok? Onde aqui temos FR em módulo, 4 e 3. Eu posso calcular que FR ao quadrado. O que esse 3 aqui pode ser passado para cá? E para montar um triângulo? Para montar esse triângulo eu teria que tirar esse 3 daqui e passá-lo para cá. Ok? Aí, FR ao quadrado vai ser por Pitágoras.
a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais outro 4 cateto ao quadrado. FR ao quadrado é igual a 9 mais 16. FR ao quadrado é igual a 25. FR é a raiz de 25. Tem muitos de vocês. Esse quadrado passa como raiz, né? Que é igual a 5 newtons. Pessoal, quem não sabe Pitágoras, não se preocupe. A gente vai trabalhar muito ainda com o teorema de Pitágoras, tá? Então eu fiz aqui por Pitágoras de modo que, quando eu tenho dois vetores, vamos pegar agora uma regra geral. Um para lá é FA, um para lá é FB, e eles fazem 90 graus, FR ao quadrado é igual a FA ao quadrado mais FB ao quadrado. E a resultante estará aqui, né? Deixa eu colocar esse FB para cá. E a resultante estará aqui, né? FR. Então, esse é o módulo do vetor resultante para dois vetores perpendiculares. Para dois vetores dispostos em qualquer ângulo, existe uma equação para isso. Tá? Para dois vetores dispostos em qualquer ângulo, existe uma equação para isso. Vamos imaginar o seguinte, tem dois vetores aqui. Tem um vetor. Opa. Eu tenho um vetor de 4 newtons para lá, vetor de 3 newtons para cá, mas eles estão dispostos 90 graus. 90 não, senão vai ser perpendicular. Eita, 3 newtons não está saindo aqui. 3 newtons. Eles estão dispostos 60 graus. Tem a equação que fala. O vetor resultante você pode observar que ele vai estar aqui, né? Paralelogramo. O resultante vai estar aqui, né? FR. A equação fala o seguinte. Força resultante ao quadrado é igual a FA ao quadrado mais FB ao quadrado mais 2 vezes FA vezes FB vezes o cosseno do ângulo. Ela é grande, mas ela é bobona. Essa equação aqui ela é fácil. Tá? Você pode obter ela pela lei dos cossenos. Vai só trocar o sinal aqui, ó. Porque na lei dos cossenos, quando você tem dois triângulos, você quer esse valor. Nós estamos querendo esse valor aqui, tá? Quem quiser entender isso que eu estou falando, dá uma olhadinha lá em lei dos cossenos. Então, FR ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes 3 vezes o cosseno de 60. FR ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado 16 mais 9 mais 2 vezes 4 vezes 3, que é 12, vezes o cosseno de 60, que é meio. Esse 2 corta com esse 2. FR ao quadrado é igual a 16 mais 12, 38, mais 9, 47. Então, a força resultante vai ser a raiz de 47. Vai dar 6,9, 6,8 newtons. De cabeça eu não sei quanto que é isso, eu só estou querendo mostrar para vocês. Se cair... Gente, a probabilidade de cair uma dessa que não é nem é muito baixa. Eu estou mostrando por aquele desencargo de consciência, tá ok? Até porque você consegue deduzir essa expressão através de decomposição. Daqui a pouco eu vou mostrar um método para vocês que dá para deduzir essa expressão. Mas, de qualquer maneira, eu quero deixar aqui gravado. FA, FB, ângulo alfa, resultante ao quadrado é igual a FA ao quadrado mais FB ao quadrado, mais 2FA vezes FB, vezes o cosseno de alfa, e a resultante estará para lá, pela regra do paralelogramo. Então, vocês vão ver isso aqui bem em matemática, tá? Eu só acabei comentando ela.
Mas vocês vão analisar isso aqui em matemática melhor. E isso é para encontrar o módulo do vetor resultante. Agora, com essa equação principal, nós estamos completos. Ok? Agora, a gente sabe calcular o módulo do vetor resultante em todos os casos. Bom, aqui eu preciso que você saiba que cosseno vai ser um número. Nessa equação, cosseno é um número. Cosseno de 60 é meio. Só isso. Aqui, nós vamos decompor. Então, quem não sabe seno e cosseno, dá uma olhadinha lá para mim em trigonometria. Se tem uma aula de matemática que trabalha trigonometria e você não manja seno e cosseno, dá uma olhadinha antes aqui, antes de voltar para cá, tá ok? Quem quiser dar uma olhadinha lá no Google, dar uma pesquisadinha. Quem não quiser também, tô aí e vou explicar isso aqui. Decomposição de vetores. Se quando eu tenho dois vetores perpendiculares, eu consigo descobrir uma resultante, ó, dois vetores perpendiculares, eu consigo descobrir uma resultante. Tendo um vetor, aqui, eu consigo descobrir as componentes. Olha o que acontece. Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui que daí eu faço um exemplo melhor. Eu tenho um vetor aqui que ele vale 20 newtons. Eu vou dar para vocês que o seno de 37 é 0,6 e o cosseno de 37 é 0,8. Aí, eu vou falar que esse ângulo aqui é 37. O que é decompor e para que decompor? Bom, decomposição é assim. Primeira coisa, você vai colocar, a gente vai decompor retangularmente. Então, você vai colocar esse vetor dentro de uma caixinha. Primeira coisa é colocar esse vetor dentro de uma caixinha. Segunda coisa é desenhar as componentes. Então, da onde ele nasceu até a extremidade da caixinha, da onde ele nasceu até a extremidade da caixinha. Esse vetor é uma componente y, esse vetor é uma componente x. Ok? Vamos calcular então. Primeiro, olha para esse triângulo. Se eu passar o fx para cá, ele vai ficar aqui, né? Se eu passasse o fx para cá, ele saía de lá e ia para cá e montava esse triângulo. Fx ficaria aqui, Fy aqui. °37 aqui, 20 newtons aqui. Agora vamos lá. Trigonometria. Seno do ângulo é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto é como se meu olho estivesse aqui. Se ele estivesse aqui, eu olharia esse lado do triângulo. Ele é oposto. Seno 37 é 0,6. É o cateto oposto que é fx, pela hipotenusa que é 20. Vou passar o 20 multiplicando. 20 vezes 0,6 é igual a fx. Fx, então, vai ser igual a 20 vezes 0,6, que é 12 newtons. Então, eu descubro quanto é que vale essa componente do vetor. Às vezes, eu preciso colocar meus vetores em x e em y. Da mesma forma, eu posso usar o cosseno. Cosseno de 37 é igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Ora, se a gente viu que esse é o oposto e essa é a hipotenusa, só sobrou o outro aqui para ser o adjacente, ok? Então, o cosseno de 37, que é 0,8, é o cateto adjacente, que é Fy, pela hipotenusa, que é 20. Então, Fy vai ser 0,8 vezes 20. Fy vai ser 16 newtons. Agora veja. Estou decompondo vetores. Nós estamos naquele período das aulas matemático puro. A gente sai um pouco da física, mas
ela vai ficar mais divertida depois. Só que eu preciso te dar ferramentas. Eu tô te dando, então, ferramentas aqui para trabalhar, tá ok? Ela vai ficar mais assim, carinha de Enem depois. Eu tô te dando ferramentas que se caírem, a gente tem que tirar de bate-pronto, tá? Então, perceba como Fy é a força vezes o cosseno. E Fx é a força vezes o seno. Então, a gente pode direto chegar na seguinte relação. Se eu tenho F aqui, coloca na caixinha. Eu quero as componentes Fy e Fx, com o ângulo de 37 aqui, eu posso chegar assim. Toma cuidado que o ângulo pode estar aqui de vez em quando, tá? Toma cuidado com essa brincadeira aí. Pô, Fx aqui. Fx é F vezes o cosseno de 37. Opa! Não vamos pôr 37. Vamos colocar alfa aqui para ficar genérico. E Fy é F vezes seno de alfa. Pronto. A gente consegue uma equação mais genérica e tendo feito um exercício já. Em vetores eu gosto de fazer exercíciozinhos assim. Eu tô dando essa aula para vocês assim como eu dou aula na sala de aula e tem funcionado. Então, eu vou fazendo um exercício com vocês. Quando precisar dessas ferramentas, a gente já trabalhou. Tá. Agora vem a parte adulta. O vetor posição, vetor velocidade e vetor aceleração. Senhores, o vetor posição depende do referencial. Então, eu vou escolher um referencial qualquer e vou do meu referencial até esse veículo. Por exemplo, se ele está aqui no começo, esse é o vetor posição inicial. Se ele chegou lá no final, ó, esse é o vetor posição final. Ok? Então, S0 e S. O que é o vetor posição inicial? Da origem do sistema que eu encontrei até onde eu estou trabalhando. Até o corpinho. O que é o vetor posição final? Da origem até o ponto que ele está depois. Tá? O que é o vetor velocidade de um corpo? O vetor velocidade está aqui, ó. V. Agora perceba que o vetor velocidade mudou aqui, ó. V. Se o carro está indo para frente, o vetor velocidade... Para onde o carro está indo, o vetor velocidade aponta. Deixa eu colocar aqui melhor. V e V. Agora, existe também o vetor aceleração. O vetor aceleração corresponde à mudança na velocidade. Se essa velocidade mudou em módulo, por exemplo, aqui ela aumentou, suponha que ela tivesse aumentado. Se ela mudou em módulo, se daqui para cá ela aumentou, e vai existir um vetor aceleração que é ΔV por ΔT. Vetorial agora essa equação. O vetor aceleração vai ser um vetor assim, ó. Para frente também. Esse é o vetor aceleração. E aqui, se ele continuar aumentando, também vai ter um vetor aceleração. Opa. Vetorzinho aceleração. Acontece que essa aceleração paralela ao movimento é conhecida como aceleração tangencial. AT é a aceleração tangencial. Então temos a posição, que é da origem até o carro, a velocidade que segue o movimento, sempre seguindo o movimento, e a aceleração que depende do quanto a velocidade mudou. Porém, quando esse corpo faz uma curva, o vetor velocidade muda. Assim, ó, o corpo está indo, ele faz a curva. O vetor velocidade também está mudando em direção e sentido. Ora, a aceleração é a variação do vetor velocidade pelo tempo. Se ele muda em direção e sentido, também vai ter uma aceleração.
Então, toda vez que um carro fizer uma curvinha, vai ter uma aceleração, ó. Aqui tem uma curvinha, tem uma aceleração que aponta para o centro dessa curva, que é o AC. Esse vetor AC, esse vetor AC é a aceleração centrípeta. Quando que existe ela? Toda vez que o carro fizer uma curva. Para onde ela é? Apontando da onde o corpo está para o centro da curva. Então a bolinha faz uma curvinha assim, ó. A bolinha sai daqui e vem para cá fazendo uma curva. Vai ter uma aceleração centrípeta. Enquanto ela faz essa curva, vai ter uma aceleração centrípeta. Apontando para o centro dessa curva, tá ok? Então assim, eu fui te jogando as coisas. Você tem que saber isso. Você tem que saber o que é o vetor posição, você tem que saber o que é o vetor velocidade, tá ok? São coisas que a gente tem que saber aí para a tua prova, beleza? E não é difícil, são conceitos, são definições, mas elas não são difíceis, tá? Então olha lá, considere uma partícula descrevendo a trajetória circular. O vetor posição associado ao movimento da partícula será constante? Gente, o vetor, se ele está fazendo a trajetória circular de um ponto até outro, vamos desenhar essa trajetória aqui. Aqui, ó. Trajetória circular. A partícula hora está aqui, hora está aqui, hora está aqui. Aqui tem um centro. O vetor posição é constante? Olha como o vetor posição, esse zero está aqui, depois ele está aqui. Ele não é constante. Ele está mudando. Professor, mas ele tem o mesmo tamanho. Daqui até aqui ele tem o mesmo tamanho. Sim, mas não é só o tamanho que importa para vetores. Para onde ele aponta também. Se ele mudou para onde ele aponta, ele mudou. Ele não é constante. Ele mudou o ângulo, ele não é constante. Terá módulo necessariamente constante? Aí é legal. Porque, ó, daqui o comprimento é o mesmo daqui. Mas olha que interessante isso aqui, ó. E se eu botar o vetor posição em outro referencial? Se eu botar o vetor posição a partir desse referencial, olha como o módulo vai mudando. Ó. Se eu colocar no centro, ok, ele vai ter módulo constante. Mas se eu colocar nesse referencial, ó, ele começa aqui, depois ele vai estar lá. Então S0, depois S. Vamos supor que ele está rodando no sentido anti-horário. Então, dependendo de onde coloca o vetor posição inicial, ele não vai ter módulo constante. Toma cuidado. Somente terá módulo constante se a origem do sistema for o centro da circunferência. Verdadeiro. Ó. Se a origem for o centro, olha o vetor posição inicial. Olha o vetor posição final. Opa. Aí, se a origem for o centro, esse tamanho vai ter que ser sempre o mesmo. E esse tamanho representa o módulo do vetor, tá ok? Então, verdadeira. Essa questãozinha é verdadeira. Ok? Vamos fazer esse 12 aqui, que ele trabalha agora o vetor velocidade. Ele fala assim. Bom, agora vamos entender a parte do vetor velocidade. Se um barco desce um rio a 33 km por hora e sobe o rio a 3 km por hora. Mas peraí. Em relação à margem, qual a distância que esse barco percorre uma lagoa em 30 segundos? Primeira coisa, qual a diferença entre um rio e uma lagoa? Ele fala rio, depois ele fala lagoa. Qual a diferença entre um rio e uma lagoa? A diferença é que no rio tem correnteza. Então, para um barco subir um rio, o rio está aqui, ó. Quando o barco está aqui, ó, vamos desenhar a água aqui. Quando o barco sobe o rio, bom, ele vai descer o rio a 33 km por hora. Então a velocidade do barco, a correnteza tem sempre uma velocidade. Ó. A correnteza tem uma velocidade, vou chamar de VC. A velocidade da correnteza. Sempre a mesma velocidade. Quando o barquinho está aqui e sobe esse rio, ó, ele pode descer o rio, vamos falar primeiro descer. Primeiro fazer o nosso barquinho descer o rio. Quando o barquinho desce o rio, tem aqui VB.
Então, quando ele desce o rio, eu tenho a velocidade resultante, é VB mais VC, que é 33 km por hora. Quando esse barco sobe o rio, quando ele sobe o rio, o barquinho está aqui, está subindo o rio. Concordam que agora eu vou ter um vetor para lá e um para cá? Eu tenho essa situação aqui, ó. Exata situação aqui, ó. Agora o que eu vou ter? Eu vou ter que a velocidade resultante é VB menos VC, que é 3 km por hora. Então eu tenho que VB mais... Ó, eu tenho o seguinte. Eu tenho que VB mais VC é igual a 33 e eu tenho que VB menos VC é igual a 3. Se eu somar essas duas equações, VB mais VB é 2VB. Isso aqui corta com isso, ó. Mais VC com menos VC corta. Vai dar igual a 36. Ou seja, VB é igual a 36 dividido por 2. VB é igual a 18 km por hora. Como ele fala 30 segundos aqui, eu vou dividir isso aqui por 3,6. 5 metros por segundo. Agora vamos pensar isso numa lagoa. Uma lagoa. Esse barquinho numa lagoa. Não tem movimento. Só tem a velocidade do barquinho. Quanto que ele percorre? Qual que é a distância que ele percorre numa lagoa em 30 segundos? ΔS. Só você fazer que ΔS é igual a VT. É um movimento uniforme. ΔS então vai ser a velocidade do barquinho, que é 5 vezes o tempo, que é 30. ΔS é 150 metros. Ok? Então temos aí um deslocamento de 150 metros desse barquinho. Pessoal, a aula de hoje eu te dei um monte de ferramentas. Acontece que agora você pode pegar um exercício e pode treinar diversos exercícios com todas as ferramentas que eu te dei. Você vai usar essa aula lá em eletrostática, na parte de elétrica, você vai usar essa aula lá em leis de Newton, na parte de dinâmica, você vai usar essa aula lá em estática. Hoje, agora, foi uma grande... Você vai usar essa aula em lançamento oblíquo, quando os corpinhos são lançados assim, ó. Então, hoje foi uma grande preparação, tá? Então, se você... Nossa, mas tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Mas fica tranquilo. Nós temos aí uma quantidade de aulas só na minha frente aí. Nós temos uma quantidade de aula... Daqui pra frente ainda temos 35 aulas para ver várias vezes de novo e retomar com vocês, tá ok? Então, temos várias aulas para retomar isso. Mas assim, muitas grandezas são vetoriais. Não podemos fugir dos vetores. Nós temos que trabalhar isso aqui. Não adianta eu pular essa parte e depois ficar tentando explicar para vocês. Eu dei vetores, tá explicado isso aqui, e a partir de agora a gente pode brincar, ir para lá, ir para cá, trabalhando sempre com vetores, tá ok? Pessoal, mandem um feedback, tá? Mandem informações pra gente, ó, tem um exercício tal que é bacana de colocar lá na parte de estática. Eu queria saber de um exercício. Gente, se você mandar um feedback para mim a tempo, lá para a aula 30, eu faço com vocês, tá ok? Sem problema nenhum. Manda um feedback, eu faço isso aí para vocês, se vier a tempo isso aí, beleza? Senhores, obrigado pela atenção de vocês, pessoal. E até a nossa próxima aula. Eu sei que é difícil aí ficar estudando, eu sei, mas vai valer a pena, beleza? Vamos que vamos. Falou!